Seja bem-vindo ao Procast, o seu podcast sobre profissões, propósito e protagonismo, liderado por Aline Cavalcante. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Procast. Dessa vez, a gente vai conversar com a Dalva Cabral de Oliveira Neta. Ela é a 50ª promotora criminal da capital, com atribuição do Tribunal do Júri. Ela também é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Cidadania de Pernambuco, é ex-assessora da Procuradoria-Geral de Justiça em matéria administrativa e constitucional, ex-coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher de Pernambuco, ex-presidente do Instituto do Ministério Público de Pernambuco, especialista em Direito Processual Penal, especialista em Violência contra Criança e Adolescente pela USP, mediadora in natura pela Ibramac, professora e palestrante. Dalva tem um currículo incrível na área do direito. Ela tem uma carreira também que inspira muito. Com certeza, se você está ouvindo gente, tem uma pretensão de seguir na área, vai aprender muito com ela. Dalva, muito obrigada pela sua participação. Fico muito feliz de estar conversando com você. Gostaria que você se apresentasse um pouco, porque eu falei um pouco aqui do seu currículo, mas eu gosto muito de abrir o espaço para que nossas convidadas se apresentem, contem um pouco da sua jornada, porque assim a gente conhece melhor a pessoa com quem a gente vai conversar aqui. Mais uma vez, muito, muito obrigada pela sua participação aqui. Bom dia, Aline. Eu quero ressaltar a alegria que eu sempre tenho de poder participar desses programas, desses projetos, dessas plataformas virtuais em que a gente se aproxima das pessoas e acaba podendo compartilhar com elas um pouco das nossas vivências, né? A vida é essa troca, é essa constante sintonia entre as pessoas, umas compartilhando dificuldades e até facilidades, por que não, com outras pessoas. Eu posso te dizer que hoje o cenário para escolha das nossas profissões, dos nossos desafios, ele está muito mais complexo do que na época que eu saí da faculdade. Então, assim, eu abracei o direito com uma certa facilidade, porque desde sempre eu sabia que gostaria de atuar na área de humanas, não sabia que ia me apaixonar de uma forma tão contundente pelo direito penal, mas também venho de um tempo em que Pernambuco tinha 4 faculdades, uma em Recife, 2 em Recife, na verdade, uma em Olinda e uma em Caruaru. Hoje a gente conta para muito mais de 30 faculdades, então os acadêmicos, eles quando concluem, tem aquela alegria imensa da conclusão do curso, mas na verdade vem aí sim os grandes filtros profissionais. E não é fácil para área nenhuma, não é fácil para a medicina, para o direito, trabalhar sem uma especialização. De maneira que a OAB é um grande filtro para quem sai de uma faculdade, e aí de repente eu tenho muitos ex-alunos que fazem, e agora? Como é que eu posso agir com esse diploma na mão? Você tem a habilitação você tem um mercado, de certa forma, que comporta, a gente tem um índice alto de demandas judiciais em todos os eixos. A gente tem direitos que vão se expandindo por novas áreas dos crimes cibernéticos, que está no direito penal, mas um eixo especializado. A gente tem, para quem gosta do cálculo, o direito econômico, o direito tributário, para quem gosta da política pública, o direito administrativo constitucional, para quem gosta dos direitos e garantias e vereda aí pelo constitucional, o direito civil, o direito das coisas, das pessoas, mas tudo requer especialização. Não é diferente na medicina, né? Não é diferente em outras áreas, mas a gente precisa sim pontuar que já não basta a graduação. É preciso que as pessoas se conscientizem que a graduação hoje é um meio imprescindível para a consecução de outros fins que perpassam pela pós-graduação, pela especialização, mestrados, doutorados, e aí as pessoas vão se encontrando na docência, vão fazendo cursos outros que, somados ao direito, se complementam e tornam alguém com expertise numa outra área.
Mas eu me considero todos os dias muito feliz por não ter a sensação de que estou acordando para trabalhar. Na verdade, dentro do Ministério Público, eu me encontrei fazendo o que talvez em carreira solo, advogando, em 1999, eu não conseguisse inspirar confiança enquanto criminalista, ainda muito nova. E as pessoas precisam confiar, o advogado, o promotor, o juiz, o defensor, o delegado, o policial, o veterinário. Eu comecei pelas especificidades do direito, mas principalmente, né, o odontólogo, o médico, o psicólogo, o administrador de empresa, eles precisam ser acreditados, e é essa relação de confiança que norteia a relação paciente médico, cliente advogado, e, por que não, a confiança nesse Estado que se faz representar por meio dessas carreiras jurídicas. Então, estar hoje como criminalista no Ministério Público é a realização de um grande sonho. Eu todos os dias acredito que, de forma miúda, apequenada, eu sou apenas uma no universo, mas cheia de vontade de transformar. É essa a ideia que todas as pessoas, ao abraçarem aquilo que seja que façam, né? Eu sou culinarista, eu vou fazer o meu melhor bolo. Eu sou policial, eu vou fazer a minha atividade do meu melhor modo. Sobretudo, as ações e as reações humanitárias. Isso hoje faz muita diferença. E é importante, eu sempre trago não é conselho, essa reflexão. Está faltando esse sentimento humanitário nas pessoas. E por isso tanta intolerância, tanta descrença, desestímulo e até desvalor em algumas, se não na maioria ou todas as profissões. Com essa introdução, a gente já dá para ter a noção do tamanho do aprendizado que a gente vai ter com esse episódio, né? Dalva, pelo seu currículo, já dá para saber que você tem uma experiência ímpar, que você tem um nível de conhecimento ímpar na área jurídica. Já falasse um pouco sobre o que é que te fez escolher pela área jurídica? Teve algum motivo mais específico que te fez entender que a área de humanidades, especificamente a jurídica, seria a tua paixão, seria o teu caminho profissional? E melhor, tem algum motivo que te faz até hoje permanecer apaixonada, permanecer batalhando por esse caminho do direito? Vejo que você fala com muito vigor, com muita paixão do direito, e isso é incrível. É o tipo de sentimento que eu gostaria que os profissionais, de forma geral, tivessem. É algo pelo que eu batalho para que exista com maior intensidade no mercado profissional, de maneira geral, porque eu sinto ainda que muitos profissionais não têm essa paixão pelo que fazem. Não é uma realidade comum. Então, é muito inspirador ver um exemplo como o seu. Aline, obrigada. Olha, eu poderia pontuar aqui para você que quando eu optei pelo direito, eu passei 15 anos da minha vida, né, morando no Maranhão. Então, no Maranhão, do interior, inclusive, a gente fez ali o ensino que hoje é fundamental, e minha família é pernambucana, então quando eu cheguei aqui tomei um impacto, né? Estudei no Colégio Santa Maria e ali pude ver o quanto as realidades eram distintas de um interior para o colégio. Então aqui foi que a gente trabalhou melhor o fluxo dessas profissões, embora meus pais são empresários, embora eu tivesse essa percepção do que era o comércio, tivesse um médico, um dentista, a gente sempre lida com as mais variadas carreiras por perto. Mas eu não tinha referência de advogado do direito na família. Eu tinha muitos médicos por perto. Então, assim, a família paterna muito voltada para a administração de empresas e a contabilidade e mesmo agricultura, fazendas, e a família da minha mãe, muitos médicos, assim, tipo 2 irmãos médicos, um arquiteto e engenheiro, e eu não conseguia
ter esse exemplo tão de perto do que seria o profissional do direito. Mas sempre me empolgava muito. E aí, pasmem, eu não acho que isso venha com a gente, eu acho que isso é um despertar até involuntário. Quando eu vinha passar todas as férias aqui em Recife, com a família, com a minha avó, de quem eu carrego o nome, né? Meu nome é Neta, ao final, e eu sempre friso esse orgulho muito grande que tenho de carregar responsavelmente o nome dela, que para mim foi uma referência, uma grande mulher, que naquilo que fez, ser dona de casa, né, que a gente dizia qual a profissão da época do lar, ela era brilhante, ela abraçava com maestria. E aí eu sempre corria para pegar do jornal a parte policial. Já era muito engraçado como isso era escondido de mim, né, porque 9, 10, 11 anos, nem é bom que veja. Hoje eu faço isso com os processos penais. Eu escondo todos os processos criminais dos filhos. Mas me empolgava filmes que tivessem a figura do advogado pelo divisor de águas. No primeiro momento, a luta pelo direito. No segundo momento, a contemplação, a consagração da entrega desse direito. Quando a gente vai estudando na faculdade, ainda no primeiro período, no segundo, que não se conhece o direito, a gente vai pelas ciências sociais, a sociologia, a filosofia, já me incomodava muito as desigualdades. E eu digo isso sem medo de errar. Todas as áreas nos favorecem, de alguma forma, a diminuir, a mitigar a desigualdade social. Mas o direito, ele é um verdadeiro e eficaz instrumento de transformação. Então, você tem um advogado que pede tudo e você tem um advogado que pede o que ele acredita seja justo. Hoje, eu há 9 anos trabalho no Tribunal do Júri Popular. Então, a história buscada lá para trás, eu vou ter o meu pai, que era jurado. Na sociedade, é possível que esse público que acompanhe você já saiba como funciona tudo. Eu estou pecando aqui no excesso. Meu pai era jurado, era aquele grupo que é escolhido a cada ano, né, pelo Poder Judiciário, ou por sorteio, onde não tem quem se inscreva, ou por inscrição, mas sempre quem tenha imparcialidade, quem tenha uma conduta ilibada na sociedade, porque esse conselho de sentença, composto por esses jurados, julga os principais crimes. Eu digo principais porque são os dolosos contra a vida. E eu não conheço direito maior do que a própria vida. Eu digo isso no Tribunal do Júri sempre, não, porque a liberdade é muito importante. Nunca vi ninguém defender a liberdade morto. Para mim, a vida é o ponto de onde partem todas as demais garantias. E aí, no interior, é muito costumeiro se tocar na campainha, todo mundo sabe onde mora quem, se escolhe muito professores, comerciantes, pessoas que tenham independência, que não dependam necessariamente de ninguém para exercerem o seu labor e possam, com isso, fazer a justiça sem favorecimentos. E meu pai dizia, um dia tocou essa campainha, eu disse, papai, é um familiar de alguém que vai para o júri amanhã. E aí ele disse para mim, nos meus 8, 9 anos, diga que amanhã eu vou conhecer o processo. Eu não converso com as partes antes. Isso me marcou um pouco. Eu já tenho, meu avô materno foi político, foi prefeito numa época de políticos de bem, né? E ainda assim ele sai dizendo, a política não é um assento muito confortável para as pessoas de boa fé. Foi tabelião, é uma referência para mim, é a minha grande referência jurídica, não é? O tabelionato está muito próximo disso, mas eu tive isso dos dois lados. E hoje, quando eu vejo os jurados no Tribunal do Júri, eu não tenho como não lembrar que o processo precisa ser visto, lido, ouvido com imparcialidade, porque ali se julga quem tenta ou quem consuma o maior crime, tirando o que se tem de maior que a vida. Aí vai pelo aborto,
pelo infanticídio, pela instigação ao suicídio e pelos homicídios, que são crescentes, infelizmente, no nosso país, e hoje ganham uma vertente muito, muito grande, muito preocupante com relação à mulher, né, ao feminicídio. Pois bem, essa independência é algo que eu tento trabalhar em todos os dias da minha vida, não ver para quem o direito é dado, mas a quem o fato me autoriza a dar, a lutar, a brigar, a gastar a voz. Você veja, o Júlio, ele me trouxe uma herança já, eu vivo muito afônica, a despeito desses 60 dias de quarentena. Nós temos trabalhado dobrado, porquanto a cidadania tem chorado no CAOP, que é uma outra área que eu estou coordenando hoje de cidadania, mas quero colocar isso. Eu não tinha exemplos jurídicos em casa, eu tinha talvez tudo para enveredar pela medicina, mas a vontade de amenizar as igualdades, amenizar as desigualdades, a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, tornar, por exemplo, conversas de racismo, de preconceito de gênero, de orientação sexual, verdades e diálogos expostos e não colocados por baixo do tapete, como ainda se tenta, né? Eu, como docente na área de direitos humanos, certa vez eu conversava com uma colega de outra faculdade, e ela dizia: não, eu não trabalho eutanásia, projeto, que é um projeto hoje, né, no Brasil, nunca saiu da gaveta, eu não trabalho aborto, eu não trabalho nada que polemize. Eu sempre achei que as polêmicas precisam ser trabalhadas. O ambiente acadêmico, ele é rico e ele é frutífero. Por isso, a gente tem que discutir pontos de vista e formar ideologias com precisão, com conhecimento de causa, e não lendo de qualquer fonte. A gente não tem que esconder os preconceitos, porque a gente vai acabar fazendo de conta que eles não existem. Como a gente faz de conta que o morador de rua é paisagem, né? O morador em situação de rua, ele já está tão acessível aos nossos olhos que ele não desperta mais se está sentado, se está em pé, se está rasgado, se está despido, porque ele faz parte da calçada. E isso me incomoda, isso me incomodava, me incomodou. E foi assim que eu comecei, querendo dar voz a essas pessoas. Na faculdade de Direito, na Católica, eu me lembro que eu enfrentei uma certa resistência, que ser oradora da colação de grau, e não a praxe, né, um curso jurídico de Rui Barbosa, de um Tobias Barreto. Os homens são os oradores das colações de grau. E por que os homens são os oradores? Se aqui a gente trabalha a igualdade, como é que aqui começa a desigualdade? E sendo então oradora da colação de grau, eu pude terminar assim: o direito é a mais linda de todas as profissões, era mais ou menos assim, e me desculpem os médicos que salvaguardam a vida até mesmo sob ameaça, mas eu não consigo ver vida onde não há a liberdade das escolhas. Quem vive oprimido, invisível, ele na verdade subsiste, ele sobrevive. Então é para dar vida às pessoas de qualidade, de uma forma isonômica, equitativa, igualitária, que a gente precisa existir e fazer do direito instrumento. É até poética a forma como você enxerga a sua carreira, é muito bonito a admiração que você tem, a paixão que você tem. E acredito que essa trajetória, apesar de ser muito vívida para você, de ser muito importante, nem sempre foi muito fácil. Você falou alguns momentos que foram chave, assim, de conflitos, como, por exemplo, essa questão da colação de grau, que você falou do preconceito sofrido por você se colocar à disposição, por ser a mulher que vai falar pela sua classe na colação de grau, né? Mas hoje, na sua carreira atual, onde você atua no Ministério Público, quais são as maiores dificuldades que tu encontra na carreira jurídica? O que é que tu apontaria para mostrar esse outro lado da moeda também para quem está ouvindo a gente, para as pessoas que pensam na carreira jurídica, que pensam em buscar essa carreira que você está seguindo hoje, entenderem também os lados complicados da carreira
e pesarem na hora de fazerem a sua escolha? Aline, pois então, a estrada não só tem flores, né? Eu posso dizer para você que o discurso mais corrente hoje no país é o da questão do empoderamento feminino, né? O mês de março passou aí e a gente estava ali no limiar dessa descoberta já enorme do coronavírus, que já entrara há algum tempo e de repente era preciso parar tudo para adotar as medidas. Mas até na semana anterior a gente falava de empoderamento por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado, e aí a gente escuta falar das lutas, né? Então eu vou aqui traçar 2 parâmetros de luta. Quando eu escuto essa palavra, né, empoderamento, eu acho que o empoderamento ele vale muito para a mulher, porque a gente não pode esquecer que ela ainda é, eu não vou dizer assim, na maioria absoluta, mas em grande parte das relações, a parte hipossuficiente. Então, empoderar alguém é você dar a possibilidade da voz, da escolha, da opção, e isso, sob o ponto de vista profissional, que é como você pergunta, é muito confortável. Quando é que eu precisei, por exemplo, ser empoderada enquanto promotora de justiça? Aos 26 anos no interior, eu cheguei a atender pessoas de mais idade que diziam assim: olha, eu queria falar com o promotor de justiça. E aí eu dizia: olha, sou eu, senhor, pode falar. Ele: não, você não está entendendo, eu quero falar com o promotor da cidade. E aí eu dizia: pois eu sou a promotora da cidade, assumi há pouco, conte, o que é que eu posso ajudar? Não, você não vai resolver nada não. Poxa, já vi uma pessoa assim, uma menina resolver as coisas. Então, hoje, a gente cria padrões. Nós nunca tivemos uma sociedade tão estereotipada. Quem tem o iPhone é alguém que está com um passaporte para determinados grupos, aquele iPhone X ou Plus ou 10 ou 8, você tem o estereótipo feminino da magra, muito magra, né? Loira de repente, o estereótipo para os cargos, eles passam por outros critérios menos canônicos até, mas eu posso te dizer que ser criminalista é algo que me dá essa facilidade que eu comentei no início, porque eu ali sou Ministério Público. Mas se eu fosse uma advogada criminalista, que tivesse que ganhar o meu mercado de trabalho sozinha, eu talvez não estivesse falando de uma forma tão bonita aqui, de uma carreira acessível. Porque o cliente, ele ainda diz: eu quero um advogado, homem ou mulher, mas de mais idade, eu diria ainda, na área criminal, homem, mas com idade e que esteja com aquele paletó tradicional, uma linguagem tradicional, sabe? Eu levo, não mais hoje tanta, mas no início me lembro muito bem quando eu chegava numa outra comarca ou acumulando, porque o colega estaria de férias ou doente, e aqueles advogados mais tradicionais faziam assim: vai terminar rápido hoje o júri, é uma advogada novinha, aliás, desculpa, é uma promotora de justiça novinha e tal. Então, se cria aquele pré-conceito de que a idade necessariamente lhe traz bagagens. Não é verdade. Que o hábito necessariamente veste o monge. Também não é verdade. E que o gênero masculino, ele necessariamente tem tudo para ser melhor do que uma mulher no ambiente de trabalho, a depender de qual seja ele. E esses separadamente conceitos, eles são óbice de atuação. Eu, na verdade, gosto muito, sinceramente, porque eu sei que eu vou ter minha fala, meu momento de falar e tudo, quando eu sou subestimada por advogados, tribunos mais idosos e mais experientes, que depositam no rótulo, na embalagem,
não é? A descrença, a incredulidade do trabalho e da seriedade. Então, por exemplo, vamos lá, por que não falar dos aspectos negativos, né? Já que nem tudo são flores. Existem mulheres que se rendem a todo tipo de padrão e de moda. Eu lhe digo sinceramente, estamos nos conhecendo virtualmente hoje, né? Mas de uma forma mais profunda. Mas se você, que faz parte da minha rede social, for olhar lá de até onde é possível do nascedouro, você vai perceber que eu sou vaidosa. Vaidosa não de conceitos, cargos, coisas. Eu gosto muito de acessório e de maquiagem, não é? E aí, nessa conversa informal que a gente está tendo, isso é uma coisa impressionante, porque para o júri, quando chega uma promotora de justiça com um sapato, um salto palito, maquiada e com um brinco maior do que o padrão, e ela não estuda. Não estuda. Ela, na verdade, perde o tempo todo na maquiagem, né? E hoje, na cidadania, quando eu trabalho com movimentos sociais, a gente tem pessoas literalmente trabalhadas na ideologia. Então, assim, quando elas conhecem, isso vira nada. Mas no primeiro momento, ela olha e faz assim: será que essa promotora consegue saber o que é a fome? Será que ela consegue saber, para além da insegurança alimentar, o que é não ter onde dormir, o que é furtar para comer, o que é o desemprego, o que é o preconceito pela mulher negra, o que é, de repente, viver como vivem os ciganos, um tanto à margem da sociedade, os índios? Será que ela vai, de alguma forma, compreender a dificuldade que é um leito no hospital público, o que seria, por exemplo, o sistema prisional? E eu lhe digo, fiz muita inspeção enquanto professora, levava o ônibus com os alunos para conhecerem o sistema prisional e sempre fui muito respeitada nele, com maquiagem e tudo, e sem abrir mão das saias, né, dos vestidos. Eu ia na cadeia todo mês, que a gente é obrigado a inspecionar os estabelecimentos carcerários locais, as cadeias, que têm uma estrutura menor, independentemente dos promotores da execução que já o fazem, mas a gente fazia essa visita regulamentar quando eu entrei no Ministério Público e nunca fui desrespeitada. Era um ambiente basicamente masculino, né? Em custódia a gente tinha 18 presos na cadeia local e fazia aniversariantes do mês, quer dizer, você vai dando um pouco de você, da sua personalidade, da forma como você vê a vida. Eu levava uma máquina que na época tinha, e eu até agora resgatei uma Polaroid, que a foto sai na hora, e levava uma torta, levava refrigerante e fazia essa foto no dia do aniversário dos presos. E nunca me custou a desonra ou a libertinagem, a tirada de graça. Não. Uma certa vez minha mãe: olha, isso não dá certo, leva bolo, refrigerante. Não estou levando bebida alcoólica, estou levando uma torta com refrigerante. A gente cantava parabéns e eu dava a ele uma foto. Tinha preso que não queria, obviamente é o direito dele de não querer, e eu sabia até que quando eu saísse da cadeia, por vezes eu teria pedido a prisão preventiva dele. Ele ia comer a torta, mas não comia na minha frente por birra, mas pegava a foto depois. E aí a gente vai enfrentando essas coisas. A gente chega e tem ali alguém que diz: doutora, quando a senhora for fazer a visita, precisa que eu vá? Quer dizer, naquela pressuposição de que você, mulher, quando vai encontrar uma certa barreira, uma certa dificuldade, e que você está amparada pela presença masculina ladeando. E eu dizia: não, isso é encargo meu, é função minha, eu vou só, se eu precisar, agradeço e peço ajuda. E foi sempre muito assim. Eu acho que nos meus muitos defeitos eu não tenho uma falta de coragem, sabe? Eu sou um tanto destemida. Eu acho que a gente precisa ter coragem para falar, ter coragem para chegar, ter coragem para se assumir, sabe? Assumir o salto, assumir a maquiagem, ainda que isso custe, como custa. De repente, há 2 dias, eu soube, essa audiência está no YouTube, né? Está passada aí, tá gravada no YouTube.
Mas assim, eu custei a entrar porque a gente tem sofrido, Aline, com essa virada tecnológica. Nossa vida era de toque, era de contato, era de olho no olho, era interface. Agora não, a gente tem que estar numa plataforma do Google Meet, aí entra noutra plataforma, numa outra, para chegar junto da sociedade e continuar trabalhando. A gente continua trabalhando. E aí eu saio baixando o programa para plataforma diferente, aí tem que apagar outra coisa para a memória do celular suportar. E aí, quando eu cheguei, né, eu comecei a reunião, alguns secretários de Estado, do município, de áreas importantes, não é? E nem procurei saber como nasce essa brincadeira. E é verdade, não é? Ela é uma brincadeira que a gente só lamenta porque ela é a nível nacional, ela é num ambiente que precisava de formalidade. Mas é tão engraçado porque eu ali não conseguia entrar no ambiente da reunião e aí, de repente, eu fazia para a turma do CAOP, me acessa, por favor, eu não estou conseguindo. Minutos antes, o colega precisou de ajuda no interior e eu sabia que era uma audiência para 3, 4 horas, com os segmentos da sociedade civil organizada, mas aí tinha gente ligada a mim, que faz parte da sociedade, não necessariamente na audiência, mas aí, curiosamente, foi ver uma grande audiência virtual transmitida ao vivo para a sociedade, que eu acho que isso é a prestação de contas necessária que a gente faz a quem nos remunera. Aí disse assim, doutora Dalva deve estar demorando, ou Dalva está demorando, porque deve estar na maquiagem. E aí eu não soube disso, né? Eu entrei, aí assumi a reunião com os trâmites que ela precisava ter, a ordem de fala, a saudação, tal. Aí ao final alguém me disse dessa brincadeira, e aí eu disse, nossa, veja, o preconceito tão dentro de casa, tão perto da gente, né? Porque desde 15 anos, quando eu fui autorizada na minha casa a passar o lápis no olho e usar o batom, eu quis. Eu compro, eu uso, eu sei me maquiar, graças a Deus. Eu preciso do salão para um monte de coisa, manicure, pedicure, mas para maquiagem, não, eu já acordo assim, não é para ninguém, é para mim, é porque eu gosto, eu adoro, eu me assumi dessa forma. Eu tenho uma mãe que me espelhou, minha mãe, ela acorda lindamente bela e maquiada, e foi com ela que eu aprendi, os cursos que eu fiz depois, foi pela paixão como mulher que eu tenho, e eu não preciso tirar nem abrir mão dela para ser uma promotora no júri atuante, para ir para o sistema prisional, para sentir as dores da desigualdade, da injustiça. Mas veja você, estamos em tempos contemporâneos de empatia, de solidariedade, de Covid-19, e ninguém se preocupa. Será que ela está doente, com enxaqueca? Não. Porque eu sou mulher, eu estava atrasando na maquiagem, quando na verdade eu estava maquiada há tanto tempo, né? Eu amanheci nesse dia até maquiada, porque eu tive várias reuniões. Então tá aí, o lado árido, ácido da coisa, né? Você incomoda algumas pessoas porque você gosta de falar demais, porque você fala de menos, porque você sorria mais, porque você sorria menos, porque você faz isso de um jeito diferente. E aí eu fecho essa fala dizendo que o que a gente tem por perto, Aline, são pseudodemocratas, sabe? Isso me incomoda demais também. Qual de nós não ouviu falar, em época de eleição, de família que sai do grupo, que entra no grupo, amigo que rompe por ideologia política? Né? Aí lá fora, a democracia é um instituto consagrado, lindo, lindo, mas você não é democrata. Se você não respeita o ponto de vista do outro, não respeita as escolhas do outro, você é tudo menos democrata. Você é, na verdade, um ditador maquiado. E aí, vamos lá. De repente, se você não liga e diz, tá acontecendo algum problema? Eu digo, eu tô sem conseguir entrar na plataforma, me ajuda, pede ajuda aí, porque o pessoal tá todo já no ambiente virtual e eu não tô conseguindo a senha de acesso. Não, a doutora Dalva tá demorando porque está na maquiagem. Quer dizer, se eu não fosse mulher,
eu não teria que ouvir um desaforo engraçado desse, né? Engraçado, porque realmente não faz a diferença. Mas vamos lá, a hidroxicloroquina, para a gente ser bem atual. Isso é um absurdo. A hidroxicloroquina, hoje, ela divide amigos, ela divide médicos, ela divide colegas, ela divide tudo. Quando, na verdade, eu tenho que ouvir, que eu não sou médica, as razões de quem a defende, as razões de quem não a suporta, as razões de quem testou e não viu o resultado, as razões de quem nunca testou e de quem testou e diz, é ótima, eu uso. Isso é democracia. Então, eu acho que a idade nos deixa mais seletivos. Eu estou extremamente seletiva com discursos discrepantes das atitudes. Se você não respeita o outro, na inteireza ou a outra, do jeito que ela quer ser, aceitando que não é o seu jeito, mas é o dela, que você não tem que amá-la, só respeitar, então você não é um democrata que eu perca meu tempo discutindo com você, porque na idade que a gente chega, não a sua, Aline, eu vejo que você é muito jovem pela foto, mas a gente chega numa determinada idade que a gente não perde tempo, porque tanto faz que o outro se convença ou não. O que a gente quer de fato é apresentar as nossas razões, a gente quer apresentar as nossas verdades. No júri não é a minha verdade, é a verdade do processo. E a justiça não é para mim, é para todos nós, porque a vítima imediata de todos os crimes, de todas as opressões, é o Estado e a sociedade da qual sempre, enquanto estivermos vivos, teremos que fazer parte. E é incrível, Dalva, que todas as mulheres que eu tenho entrevistado, em algum ponto, falam sobre esse preconceito, independente da carreira delas. Entrevistei aqui desde policial até terceiro setor. Então, a gente vê o preconceito passando, mostrando que a gente, apesar de ter evoluído muito como sociedade em alguns pontos, o preconceito ainda está presente. Isso me entristece bastante, mas eu estou esperançosa que no futuro a gente vai ter uma sociedade mais igualitária, que respeite a todo mundo dentro das suas diferenças, né? Porque todo mundo tem suas diferenças e elas que têm que ser respeitadas também. E para as pessoas, para os estudantes, para os profissionais recém-ingressos na área jurídica, quais são as lições e as competências que você recomenda que essas pessoas tenham, que essas pessoas se habilitem para seguir a carreira que você tem hoje? Aline, a minha fala para os estudantes é a seguinte: todo mundo precisa de foco. Não adianta eu, de repente, quero medicina, mas medicina é uma carreira difícil, aí eu vou abraçar qualquer outra. Quando eu fui ensinar, eu desisti de uma faculdade porque ela me disse assim: olha, tenta não ser rigorosa com nota e com presença, porque a gente quer formar bons gerentes, bons gerentes de loja, bons cidadãos, a gente quer formar bons empresários. Eu queria que a pessoa fosse o que ela quisesse quando saísse, mas que ela também pudesse ter o direito de ser boa advogada, bom advogado, um bom concurseiro, um bom profissional naquilo que viesse a abraçar. Então eu acho que a gente não pode nivelar por menos, não pode temer o desafio. Os desafios, eles são postos para a superação das nossas possibilidades, pelo menos visíveis, sabe? Então assim, fulano estuda há tanto tempo, tem chance, eu não tenho. Às vezes, entre uma pessoa e outra, uma estuda 8 horas para aprender a mesma coisa que numa leitura de 1h30 alguém consegue chegar junto. A gente diz, por que tem tanto promotor? Fulano tal mesmo não era um bom aluno. Sim, mas provavelmente é muito inteligente, é uma pessoa que apreende a matéria com mais facilidade, que entra. A gente precisa parar de olhar para a grama do vizinho, que às vezes é mais bonita, mas ela é de plástico, sabe? Então, muito foco para saber o que quer e não desistir na primeira dificuldade. Quero dizer ainda que fui uma pessoa sempre muito apegada à família, e a gente, quando abraça uma profissão como o Ministério Público, a magistratura, acho que a Defensoria Pública também, a delegacia, a autoridade policial judiciária, por certo, passa por isso também, de ter que ir para o interior, né? Então, assim, eu dizia, como é que eu vou me acostumar longe da minha família, de tanta facilidade, tudo pronto ali, eu só estudava. Mas fui
gostei, me adaptei, me encontrei, me firmei na própria identidade, na necessidade de fazer as minhas coisas e viver só. A gente precisa se bastar, embora a felicidade dependa muito desse convívio incerto na sociedade, desse convívio conjuntural. A gente não consegue fazer grandes voos sozinho. Mas fui para o interior e passei 5 anos aproximadamente morando no interior. Custódia, Betânia, Sertânia, Macaparana, Surubim. E foi ótimo, foi enriquecedor. Meu concurso tinha 5.000 candidatos. Ai, meu Deus, eu ouvi muito isso. Como é que você acha que vai passar se essas pessoas são concurseiras de plantão e você está parando agora para estudar? Eu posso dizer aqui que do mesmo jeito que me adaptei surpreendentemente muito rápido, longe do convívio e do aparato carinhoso da família, não é? A necessidade é uma mestra muito pontual na nossa vida. E aí eu até rezava, sabe? Eu dizia, meu Deus, me ajude, para que se eu não gostar de ser promotor, eu não acomode com a remuneração e de repente não estude para ser aquilo que eu queira e goste de sê-lo com prazer. E quando eu falo em remuneração, eu quero colocar aqui, todos os dias eu sou muito inquieta com essa fala de remuneração de juiz, de promotor, porque ninguém fala dos nossos perigos, dos nossos riscos, sabe, das nossas necessárias escoltas. Eu tive poucas, ao longo de 20 anos eu precisei 3 vezes, mas não é bom. Não é bom não levar filho para colégio para não identificá-los. Não é bom a gente estar avisado por um inimigo desconhecido, que a gente sabe que cobra preços desleais, que transcendem a sua pessoa, entendeu? Não é fácil e não tem dinheiro no mundo que pague você receber um telefonema, como eu recebi na época em Custódia, que dizia assim, sua mãe nesse momento está no correio do Shopping Center Recife, isso em 2001. E na época não se fazia cadastro de celular pré-pago, e esses trotes eram todos de pré-pago. E eu vivia atemorizada, com medo que a minha mãe pagasse o preço da minha escolha. Para quem não sabe, sempre publica o nosso contra-cheque no valor bruto, e sempre do Estado que paga mais, que paga melhor. Não colocam os descontos que são tantos, e isso me deixa inquieta. Eu acho uma atitude covarde, sabe? Principalmente quando vem de quem tem cartão corporativo, verba de gabinete, aí fica mais covarde ainda, sabe, Aline? Mas é isso, a gente não pode acumular profissão, fazer hora extra vendendo coisa nenhuma no comércio, de coach, de psicólogo, de nada. A gente, na verdade, pode ter X horas de docência e tem que ter exemplo, um testemunho de uma vida reta. E isso não é favor, nem é pago por essa remuneração. Mas é uma remuneração, um subsídio, que não me permite ter nada mais por fora, senão a docência, que eu não preciso dizer a via crucis, porque passam os professores, sobretudo num país como o Brasil, não é? Que os reconhece na forma exatamente antagônica, como faz o Japão, por exemplo. Então, quero sopesar que eu pedia para não me acomodar e Deus foi muito complacente, carinhoso comigo, porque eu não me vejo e não me veria fazendo outra coisa na vida, senão sendo promotora de justiça, porque eu também entrei depois de 88, quando a gente pode efetivamente ser justo, e a gente perdeu, né, aquela nomenclatura pesada de promotor de acusação. Então, quando não é caso de condenação, é maravilhoso dizer que a gente pode pedir a absolvição, é revigorante. Então, a gente pode ser justo 24 horas por dia. Não desistam sobremaneira dos obstáculos, e tem uma outra importante consideração que eu acho fazer aqui, eu nem sei se já fiz na vida, se não em roda de amigos, né? Mas vou fazê-la nesse seu canal, porque eu acho que eu posso tocar o coração de alguém. Existe entre todos nós vivemos num país laico,
mas existe entre cada um de nós peculiaridades. A gente falava das escolhas, das ideologias, dos pontos de vista, das personalidades. Vamos então falar agora da fé, né? Uns têm de uma forma direcionada a uma entidade, outros a outra, outros a nenhuma, outros acreditam na ciência, não é? E a gente tem que respeitar todo mundo. Eu conheço verdadeiros religiosos que não me acrescentam e conheço supostos ateus que eu brinco com eles. Eu digo, Deus está tão presente na sua vida e você não se deu conta disso. Então é a fé. Pois bem, eu fiz o concurso do Ministério Público, acho que em menos de um ano de formada, em janeiro de 97 eu me inscrevia. A gente se formou em dezembro de 95, ou seja, eu tive de janeiro de 96, não é, a 97 para me inscrever. E, de fato, me inscrevi até num curso preparatório para concurso. Mas nessa época, minha mãe tinha uma boutique, uma loja, e teve um probleminha de saúde, um acidente isquêmico, e aí eu precisei assumir. Eu me lembro que eu assisti 3 aulas e assumi a loja, que, aliás, adoro, tenho muita admiração pelo comércio. Eu brinco muito que quem vai a uma loja, né, vai sempre com um astral muito diferente de quem vai a uma promotoria, não é? A gente recebe muito pranto e muita dor. Na loja, no caso a dela, era moda praia, então as pessoas estão sempre meio que antecipadamente iluminadas pelo clarão solar, e depois era perfume, era bijuterias, sabe? Eram adereços que felicitam a alma. E aí as pessoas falam de coisa boa, de festa, de programas que agradam aos ouvidos. E é uma área muito gostosa. Não foi a que eu queria, eu devo muito isso a ela. Ela dizia, filha, eu vou me recuperar logo para você voltar a estudar. Mas o fato é que o concurso começou e não deu tempo de voltar, e eu tinha algumas colegas que comentavam, não, Dalva, não tem como ser aprovado, não. Como é que a pessoa é aprovada num concurso para promotor de justiça, para o Ministério Público, área fim, sem parar a vida para estudar? Dentre nós, tinha gente que parou a vida, que pediu até exoneração de cargos bons para estudar, para ser promotor de justiça. E aí, quando você foca nisso, você automaticamente se limita, você se boicota. E aí eu não me lembrei, eu dizia assim para essas amigas, eu fazia, olha, se tiver que ser meu, vai dar certo, brincando. E dizia mais, eu fiz uma faculdade bem feita, eu tive o privilégio de só estudar, não precisar trabalhar, né? Então essa é uma dívida, uma gratidão, né, que eu tenho à minha família. Eu só estudava e estudava com responsabilidade, nunca fui melhor aluna, laureada, nem pretendi, viu? Para ser bem sincera, nunca tive essa pretensão. Eu queria passar bem e estudar com muito prazer, o que me enchia o coração de alegria. Penal, claro, processo penal, constitucional e por aí vai. Aline, na primeira fase do concurso, que era bem mais fácil até do que hoje, mas vamos lá, tinha 5.000 candidatos aproximadamente concorrendo. E aí, na primeira fase, eu tirei 4,9. O ponto de corte era 5. Você tem que ter 5 para fazer a segunda, a terceira, e para a quarta e para a quinta. Aí, lógico, eu fiz a primeira, que era objetiva. Eu tenho horror a perguntas negativas de marca X, porque como você já percebeu, eu falo bastante, eu adoro argumentar o que eu penso, e na objetiva não dá, ou é ou não é, né? E mais, para quem está fazendo concurso e escutando, a gente que está no nível razoável, a gente sempre descarta 3 e fica em 2. O meu problema é que eu escolhi a errada das 2. Eu sempre ficava com 2 ali, e de fato uma delas era certa, mas eu tinha o dom de usar o chutômetro para o lado errado. E aí
Não me doeu, porque eu não dediquei uma vida, eu não renunciei a nada por esse concurso. Recebi o 4.9 com tranquilidade e o tempo passou. Certa vez eu cheguei na minha casa e a moça que nos ajudava disse: olha, tem esse telefone para você ligar, é urgente. Isso era uma quarta. Eu liguei para esse telefone e a pessoa disse: olha, anularam X questões do seu concurso, desse concurso do Ministério Público, desse certame número tal, e você está habilitada. Pode comparecer, tipo, no sábado, no domingo, para fazer a segunda fase. Eu tinha, 4, 5 dias para estudar. Não dava, mas aí o que eu fiz? Eu disse: deixa eu me agarrar aqui com medicina legal, porque você pode consultar a legislação não comentada, e medicina legal não tem nada não comentado, é doutrina, então vamos lá. Aí passei os dias dedicados à medicina legal, e de repente eu parei e disse: eita, se cair Estatuto da Criança e do Adolescente, que era ainda algo extremamente aflorado, novo, discutível, eu estou meio que perdida, porque eu vou estar com o ECA na mão, mas eu não sei o que acontece de novo nessa área. E ainda hoje eu lecionei, não é direito da criança e do adolescente, mas ainda é matéria eletiva em boa parte das faculdades do país, não é curricular. Aí, de repente, foi lá na escola de aprendiz de marinheiro, vou eu fazer a prova, era tipo 21, 22 de junho, essa segunda. Por que eu me lembro? Porque eu sou caruaruense, de lá minha mãe já me apanhou para levar para o São João de Caruaru. Eu fiz a prova, hoje tem limitação de laudas e linhas, na minha época não teve. Então, vamos sortear na hora o tema. Lembro como hoje, da sistemática recursal no ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu disse: oh Deus, eu tinha pedido tanto que não fosse medicina legal, mas pior do que medicina legal, aliás, pior do que isso, seria a medicina legal. E aí, o que eu fiz? Como quem não está ali com aquela cobrança, a cobrança é uma coisa muito ruim, porque ela tira o foco, ela padroniza no baixo, ela tira energia, sabe? A gente não pode fazer isso. Quando eu ouvi o tema, eu disse: não é esse o meu concurso. E aí parei, fiquei, olhei lá, a sistemática recursal tinha uma frase, ou 2 ou 3, que dizia: aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Isso não é uma lanterna, isso é um lampião, né? E aí meu coração vibrava, porque eu dizia: nossa, eu fui aluna de um professor maravilhoso e eu estudei tanto o processo civil, vai dar certo. E aí comecei a dissertar e o fiz em 11 laudas. Quando minha mãe me buscou, a gente tem umas sensações interiores, sabe? Meu coração dizia: deu certo. Mas a gente não diz isso para uma mãe, sobretudo com o espírito alegre que tem a minha, porque ela já começa a celebrar, Deus me livre. Aí fui para Caruaru. Quando cheguei lá, lembrando desse concurso, dessa prova, do quanto seria bom, parará, e tinha dia marcado já para receber o resultado para irmos para a terceira, que seria então a prova prática. Eu passei uma vida estagiando com juízes. Eu tinha convívio zero com o promotor, em que seja relevante dizer que numa das várias pelas quais passei, eu gostava muito da atividade do promotor, ao ponto do juiz brincar: olha, você é minha estagiária, viu? Porque vez por outra eu estava lá na denúncia, eu adorava ver o promotor perguntar, perseguir a prova do fato, sabe? E aí, quando veio o resultado dessa segunda fase, foi no auditório ali, onde é a CELP, e tinha um colega junto de mim que não passou. E aí, quando ditaram as notas, eu tinha 6,87. Mas eu escutei, na hora agulhada, né? Ponto 87. Aí eu fiquei: como é que pode, se eu tô sentindo que eu passei? Aí meu amigo e minha amiga do lado disseram: não, foi 3,87. Aí os dois também não passaram. Mas aí ao final eu digo: deixa eu ir lá só para ter certeza, porque eu só ouvi o ex. Quando eu cheguei lá na frente, pasme, era 6,87. Eu estava habilitada para a próxima. Quando chegou na próxima fase, que é a prática,
eu disse, é nessa que eu caio, né? Sem muito convívio na área, sem muita familiaridade com essa temática. Mas aí eu parei o mundo, eu parei a vida, e os dias que eu tive foi para estudar o que era uma denúncia, uma ação civil pública, uma ação de probidade, uma cota, uma manifestação, requisitório de diligência e pá. E aí não passei com uma nota excelente, eu acho que eu tirei 5,5 na prova prática. Aí, nesse momento, eu gosto muito de dizer isso, porque hoje eu estudo demais como promotora, mas eu estava ali recém-formada, sabe? E eu acho que alguém vai se identificar com esse testemunho, com esse exemplo. Eu disse, esse concurso é meu. Aí veio a prova de título, eu tive nada, porque a prova de título não elimina, ela classifica. Eu fiquei no 5, eu não tinha nenhum título, nada para somar. E aí vai mudando as pessoas de colocação. E na prova oral eu tirei 9,3, salvo engano. E aí, 24 horas você tem um tema sorteado, estuda. Sempre gostei demais de falar, eu acho que é por isso que eu amo muito o Tribunal do Júri. E amo a docência. Mas aí, depois dessa nota, nosso concurso ainda foi anulado, Aline. Vencemos por mandado de segurança, esperamos algum tempo em que eu otimizei fazendo curso de pós-graduação, muita angústia, a sensação de que teria que começar tudo de novo. Qual é o moral dessa história? A gente precisa ter, primeiro, aí eu comecei fazendo alusão à fé, né? De que modo ela toque o coração de alguém, se em esperança, em formato de ceticismo, ou fé em si mesmo, né? Em Buda, Maomé, Jeová, né? Eu tenho uma fé inabalável em Deus. E depois desse concurso e da validação judicial, né, do mandado de segurança, que deu por correto, lícito, certame e por procedente a ação, eu prometi ali que eu nunca, jamais deixaria de utilizar a minha profissão em favor de quem precisasse dela, ainda que isso me custasse sacrifícios. Então, eu me sinto cobrada quando um dia, com uma crise aguda de enxaqueca, bárbara, brutal que eu tenho, era 15 horas, eu estava saindo do estacionamento de Jaboatão e chegou uma idosa. E eu já estava no carro dando ré, inclusive, alguém me ajudando a manobrar por trás. E ela disse, eu queria falar com a promotora do idoso. Na época eu era. E aí eu não consegui não escutar. Eu voltei com o carro, nauseada. Parei, eu disse, essa promessa está lá atrás, nunca deixar de escutar alguém que recorra a mim. Então a gente precisa humanizar as profissões. Elas podem aparentemente nos dar remunerações justas, boas, sabe, aos olhos de alguns cobiçadas, altas até. Eu não posso julgar a dor do calo de ninguém se eu não calço o sapato, não é? E também ninguém vai se sentir promotor ganhando justo ou não sem selo. Eu não ousaria valorar o trabalho de um médico, de um enfermeiro, porque a gente só tem revelado o desafio na adversidade. Olha aí agora, né? Olha aí a gente vendo os frentistas, os caixas das farmácias, os farmacêuticos, os médicos, os enfermeiros, a segurança pública na rua, tanta gente se expondo por nós. E aí eu encontro muita gente se avocando nesse direito de julgar, de valorar, mas era isso, é fé. E outra, foco, tudo com F, né? Saiba o que quer e abrace com força, que também é com F, né? Com obstinação, eu quero e se tiver que ser, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o meu possível e vai dar certo. Porque nossos avós já diziam que o que tem que ser será, o que é o nosso sempre encontra um jeito, né, pela lei do universo de chegar às nossas mãos. E, enfim, para mim, essa é uma premissa que se confirma
Eu não sei se esse aparentemente foi o meu concurso, mas de fato ele foi. De fato ele traz a realização da minha vida e tinha tudo para não ser. Então esses tropecinhos que acontecem, eles precisam ser mensagem de fortalecimento e nunca de desistência. Era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para reflexão. Sabe, nunca se valorem por notas, por colocações, por espaços. Tem lugar para todo mundo. Hoje os concursos não tem briga por uma vaga. Tem briga de capacidade para conseguir prover a vaga. E o que tem que ser? Arruma um jeito de chegar e ser seu. Mas só seja o que de fato lhe fizer vibrar todos os dias conforme um grande amor, com a mesma paixão do início. Se não, vira trabalho, e o que é trabalho requer esforço, e o que desprende energia não edifica e enfraquece. Então vamos escolher com muita obstinação, e aquilo que é difícil é muito gostoso quando se conquista, tá bom? Era isso que eu queria deixar. Não sei se a gente está finalizando, mas estou à disposição. Adorei poder conversar, compartilhar essa experiência, porque para algumas pessoas com quem eu compartilhei esse exemplo, que acham que tudo foi tão tranquilo, fácil, que eu tirei tipo 9, 8,5, 10, eu estou mostrando que eu quase nem fui e consegui chegar. Então, todo mundo que tiver foco, força e fé conseguirá trilhar essa mesma trajetória. Dalva, você tem uma história impressionante de garra, de foco, de desejo por algo que você realmente se identifica. Uma das minhas paixões é realmente inspirar pessoas a seguir uma carreira autêntica, que faz parte dessa identidade dela, que faz parte de quem ela é. E é isso que eu enxergo na forma como você fala sobre sua carreira. E não tem coisa mais linda de se ouvir, de entender. Acho que até pessoas que não querem seguir na área jurídica, ao ouvir o que você está falando, todas essas lições, com certeza se inspiraram muito. Eu agradeço de verdade por todas as lições, todas as histórias, tudo que você abriu aqui de forma muito cordial, de forma muito transparente. E só gratidão por todo esse espaço. Se você quiser deixar algum contato seu, alguma mídia social, se você sentir à vontade, esse é o momento. Se não, quiser deixar uma mensagem final curta para a gente finalizar nosso episódio, porque infelizmente está encerrando, mas acredito que essa mensagem vai se perpetuar por bastante tempo, já que esse episódio vai estar disponível em várias plataformas de forma permanente e você pode ouvir várias e várias vezes. Muito obrigada mais uma vez, e esse espaço agora é seu. Aline, sou eu que agradeço por esse espaço, por poder compartilhar um pouco nessa prosa gostosa, leve. Quero parabenizar pelo seu trabalho, né? Hoje em dia as pessoas escolhem a profissão com 17 anos, ou um pouco menos, ou um pouco mais, mas é um momento em que se escolhe algo para a vida inteira. Então é um momento de angústia, de indecisão, de agonia, porque o ideal é que as pessoas tivessem um pouco mais de maturidade, até porque a profissão é um abraço para uma vida inteira. E a gente tem dois tipos de profissionais, né? Aqueles que fazem o que gostam e eles fazem a diferença, são maravilhosos, são vocacionados, eles não trabalham com relógios. E os profissionais que se acomodam porque escolheram, mas falta algo, falta um recheio na vida, né? E você poderia estar com multiplicidade de assuntos, no entanto, está levando esse conteúdo informativo, o testemunho prático de vários profissionais. Então, parabéns por dar esse norte, esse direcionamento às pessoas. Eu sei que chega sempre muito boa hora para todos. E quero sim não deixar apenas a rede social do nosso CAOP Cidadania, que é uma rede aberta. Todas as quartas a gente tem live, lá a gente compartilha o que produz na cidadania com toda a sociedade, com quem quer ver. É CAOP Cidadania junto, não é? É uma logo azul do Ministério Público, é um canal institucional. Temos o CAOP Cidadania também no YouTube, e essas pessoas poderão nos acompanhar nas lives das quartas e noutras tantas que
que venhamos a produzir. Estamos cheios de ideias aí para ocupar as pessoas com conteúdo informativo, dando conta de que o fato das pessoas estarem isoladas, elas não estão sós, o fato de nós estarmos presencialmente longe do ambiente de trabalho não significa que não estejamos trabalhando até mais. E convidar essas pessoas para seguirem o canal do CAOP Cidadania no Instagram, tá bom? Para a gente foi um prazer muito grande, para mim uma honra, uma alegria poder conhecê-la e convidar, inclusive, para a live do dia 3, que eu acho que importa a toda a sociedade, é o lançamento de um projeto que veio para o Ministério Público através da nossa ponte, né? A Rosiana Faneco, nossa querida guerreira em prol das justas causas sociais. Vai ser com ela às 16 horas, dia 3 de junho, no Instagram do CAOP Cidadania. Tá bom, Aline? Um abraço grande, foi um prazer enorme conhecê-la virtualmente. O prazer foi meu, Dalva. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a você que está ouvindo a gente também, de onde você estiver, pela sua escuta, pela sua contínua participação aqui também no nosso podcast. E o próximo episódio a gente vai falar mais ainda sobre outros tipos de carreira, sobre dicas profissionais para te ajudar a se encontrar profissionalmente. E a gente se encontra no próximo Procast.